Boa noite. Damos início a mais um programa Negócios, apoiado pela instituição CAED e gravado em nossos estúdios na Faculdade Alfa, com a participação especial de Allen Oliveira, diretor do Corecon, Devanir Ferreira, presidente do CRA, Elias Lourenço, representante da OAB e Edson Cândido, representante do CRC, formando o time dos conselheiros. Essa semana daremos continuidade ao tema País Forte é País de Grandes Empresas, entrevistando José Batista Júnior, presidente do Conselho JBS Friboi, o maior empresário do mundo no segmento de proteína animal. E iniciaremos a primeira parte da entrevista com o próximo senador da República, o senhor Ciro Miranda, que fala de seus principais projetos e das principais ações de seu mandato. Nós vamos agora conhecer as empresas que investem e tornam o programa Negócio possível para todos nós goianos. E a primeira empresa que eu chamo a se apresentar é a FlexBase, que constrói os melhores móveis para escritório em todo o estado. Locagin, locação e venda de equipamentos e máquinas pesadas para construção. Faculdade Alfa, melhor escola de negócios Centro-Oeste, formando os melhores profissionais para o mercado. Construtora Consciente, construindo os melhores apartamentos para se morar em Goiânia. Prime Tech Computadores, tudo em informática para seu escritório, com preço e qualidade. Fênix Painéis, o melhor em comunicação visual para a sua empresa, ajudando você a vender mais. E por último, a única consultoria empresarial especialista em recrutamento, seleção e avaliação de pessoas para as empresas. Essas empresas, juntamente com os nossos apoiadores, tornam esse programa possível para todos nós goianos. Vamos agora para a sala de reuniões, juntamente com os nossos conselheiros, dar início à primeira entrevista dessa noite. Vamos lá. A FlexBase proporciona a você o melhor em soluções inteligentes para ambientes corporativos. Linhas de produtos exclusivos que atendem aos mais altos padrões de exigência. Ergonomia aplicada à qualidade e bom gosto. Sofisticação. Versatilidade. Funcionabilidade. Ambientes otimizados. FlexBase. Mobiliários corporativos. Única consultoria empresarial, amplo quadro de colaboradores, estrutura física e equipamento de ponta, amplitude nacional e profissionais atualizados com o que há de mais moderno em gestão de pessoas. Tudo isto fez com que a Única tenha agilidade, eficiência e baixo custo em recrutamento e seleção, treinamentos, administração de estagiários, avaliação de profissionais, entre outros. Ligue e agende uma visita. Única consultoria, diferenciação que o mercado exige e seu negócio merece. De volta com o programa Negócio para todo o estado de Goiás. Essa noite nós vamos abordar o tema País Forte é País de Grandes Empresários. E nós vamos dar sequência àquela matéria que nós iniciamos na terça-feira da semana passada com José Batista Júnior, o Júnior do Friboi. Ô Júnior, nós vimos aí que uma campanha bem feita de valorização do brasileiro tem sido feita por você e pelas suas empresas. Mas você, no intervalo, você nos contou uma situação interessante sobre os goianos. Eu queria que você trouxesse essa informação para os goianos. Quando nós chegamos nos Estados Unidos, 3 anos atrás, nós saímos aqui de Goiás, do Brasil, compramos uma das grandes empresas de carne dos Estados Unidos e que uma das fábricas nossas, das grandes fábricas nossas, que abate 6 mil boi por dia, temos 3 unidades de confinamento, que em torno aí de quase 300 mil cabeças, fica no Texas. E lá no Texas tem um slogan deles que é Don't Mess with Texas. Em inglês significa não subestime o Texas. Eu cheguei lá e disse que ousadia que eu vou fazer para esses americanos, mostrando por que nós viemos para cá, mostrando que força nós temos. Então, na minha apresentação, eu disse para eles em inglês, nem falando inglês eu sabia falar direito, mas acabei aprendendo. E aí eu disse para eles assim, aqui nos Estados Unidos vocês têm um slogan que diz Don't mess with Texas, ok? Não subestime o Texas. Lá em Goiás, eu queria dizer para vocês que nós temos um slogan também lá no Brasil, que se diz em inglês assim, ó, Don't mess with redneck of Central Brazil, em Goiás. Ou seja, não subestime os caipiras do centro-oeste do Brasil. E até hoje eles lembram dessa história. Por quê? Porque nós chegamos lá
entramos, enfrentamos. Então isso é ousadia, né? Isso é acreditar que vai dar certo, você chegar num país daquele e dar um recado, ou seja, e construir realmente a maior empresa de proteína do mundo, sendo que os Estados Unidos é uma das maiores operadoras hoje nossa em proteína. Eu quero abrir um espaço aqui agora para o Dr. Devanir Ferreira. Ele é presidente do Conselho Regional de Administração e ele quer lhe fazer uma pergunta, Júnior. A empresa JBS hoje é uma empresa multinacional ao inverso, né? Não é aquelas multinacionais que vêm para o Brasil, mas uma multinacional brasileira ocupando espaços primorosos ao redor do mundo. Se nesse momento, né, de crises que se apontam, que se indicam, principalmente essa questão a partir de 2008 e agora nos momentos mais cruciantes da questão cambial, a questão das capacidades de exportação com relação à importação, as grandes oportunidades de negócio ou as dificuldades de negócio, qual a receita da sua experiência como esse grande empresário que é, com relação à nossa capacidade de competitividade? Eu não tenho dúvida que isso não vai nos afetar, não. É natural que as exportações baixam um pouco, diminuem um pouco, mas o mercado interno aquecido, ele continua a consumir. Nós também não vamos deixar de exportar de tudo, sempre vamos exportar um pouco, mas nós temos que preparar, porque daqui 2 anos os Estados Unidos voltam a refrear novamente, porque agora eles vão ter que fazer isso para poder melhorar a condição da economia americana, porque daqui 2 anos tem eleição americana. Aquele negócio, dar um passo para trás, refrear a estrutura financeira do Brasil, parar de pagar juros altos, melhorar um pouquinho o câmbio, desvalorizar um pouquinho o real, que está muito valorizado, um meio termo para nós conseguir exportar um pouco. O real, quando o Lula assumiu, chegou a atingir 3,96. Hoje se cogita que 2010 termine talvez com 1,50 alguma coisa. O que é o real para o empresário conseguir exportar? Hoje nós precisávamos ter um dólar em torno de 1,80, 1,90. É por quê? Porque hoje está caindo o dólar por causa dos juros que aumentou para conter a inflação. Então o capital estrangeiro, como o Brasil tem muito crédito, todo mundo está investindo aqui. Quem vai poder aprofundar a discussão e levar a uma reflexão sobre a economia é o senhor Alen Oliveira, que é representante do Corecon, é a instituição que faz parte de conosco como conselheiro. Alen, você está com a palavra. Desvalorização cambial. Como você disse, o ideal seria 1,90 e como nós estamos trabalhando hoje em torno de 1,70, eu acho que isso já está te preocupado um pouquinho. Conte um pouquinho da sua preocupação em relação a isso, se preocupa ou não, tendo em vista que o ideal está longe do atual. Eu não diria para você que está me preocupando demais, não. Até porque é o seguinte, hoje nós temos um consumo no Brasil que está fluindo, ele está andando. Nós hoje não estamos deixando de vender mercadoria e fechando fábrica ou parando fábrica por causa de exportação. Nós temos diminuído os volumes de exportação. Não quer dizer que nós não temos vendido, nós temos diminuído os volumes de exportação. Eu acredito que a qualquer momento, para os próximos anos agora, o dólar sair de 1,70 para 1,90 é coisa muito pouca. Ele sai dentro de repente, um mês, você atinge 20 centavos de dólar. E quem tem a oportunidade agora de se dirigir a ele e levar uma pergunta é o doutor Elias Lourenço, representando a Ordem dos Advogados, Seção Goiás. No seu entendimento, as leis brasileiras, em comparação aos países que você tem empresa, são favoráveis ao seu negócio, ao negócio do brasileiro que está lá fora, ou contrárias? No quanto no Brasil, aquilo que nós estávamos acabando de falar, é que precisa também mudar, para ampliar a base e melhorar, vamos dizer, no sentido de lei, é a informalidade. As leis no Brasil precisam ser cumpridas de forma muito mais duras, muito mais exigentes, né? Mas também com responsabilidade de governo. O governo também tem que fazer coisas para que as pessoas cumpram. Por exemplo, o que é o difícil nos Estados Unidos, que eu queria dizer para vocês, você muda uma pessoa se mudar a lei. Nos Estados Unidos você só muda uma pessoa se mudar a lei. Aqui no Brasil,
o inverso é verdadeiro, né? Quer dizer, você tem que mudar a lei para mudar uma pessoa. Deixa eu chamar o conselheiro, Dr. Edson Cândido, que representa o Conselho Regional de Contabilidade e também a Federal. Ele também gostaria de fazer uma pergunta. Numa das suas falas, você falou que todos os resultados das suas empresas, de todo o conglomerado de suas empresas, são consolidados na linguagem de resultados do Brasil. Ou seja, a visão de lucro, de resultado, ela é a visão do Brasil. Eu acabei de participar agora de um Congresso Mundial de Contabilidade em Kuala Lumpur, na Malásia, onde a grande tônica de discussão foi exatamente a harmonização das normas de contabilidade para o mundo inteiro, os chamados IRFS. Na sua visão, das suas empresas que já praticam isso, o que é que nós precisamos aprimorar nesse contexto de harmonização das normas internacionais de contabilidade? Hoje, como a JBS é uma empresa de capital aberto e é uma SA de capital aberto listada no mercado, né, na Bovespa, hoje nos permite fazer isto porque nós não abrimos o capital da USA, da JBS USA. Quando nós abrimos o capital da USA, nós vamos ter que dividir. Vai ter que ser consolidado uma contabilidade aqui e a outra lá, certo? Ela não é aberta ainda o capital lá ainda. A ideia é abrir o capital dela nos Estados Unidos. Então, eu acho que isso, por um lado, vem ajudando nós a melhorar, vamos dizer assim, o conhecimento em relação às leis de contabilidade americana, de transferência de capital, de remuneração, de lucros no exterior e consolidado aqui. Quer dizer, nós temos aprendido muito com isso, mas o que eu diria para você, assim, hoje nos permite fazer isso, mas eu acredito que no futuro, conforme nós formos adquirindo, comprando ou incorporando empresas de capital aberto no exterior, nós já não vamos poder mais fazer isso. Vamos dizer assim, eu já vejo que já é problema fiscal de cada país, né? De receita, aí interfere a Receita Federal, vamos dizer assim, em relação ao ganho de capital, que aí você tem que, cada um fazer o seu, né? Então, é isso, nós estamos aproveitando o máximo em consolidar no Brasil, ainda porque nós não temos, elas não são abertas lá no exterior. Eu quero agradecê-lo mais uma vez pela oportunidade de ter vindo falar aos goianos. Esse programa tem audiência em 169 municípios, 3.800.000 pessoas têm a oportunidade de assistir. E eu tenho certeza que o exemplo que você deixa aqui como empresário bem-sucedido, mas como um homem digno, como um filho digno e como um pai de família. Isso também nos honra porque é goiano. E eu sempre vi o Júnior defendendo o Brasil, com a bandeirinha do Brasil lá, defendendo o estado de Goiás. E eu não tenho nenhum constrangimento em dizer, eu já fui empregado dele e é minha referência profissional. Tenho trabalhado, tenho me espelhado no seu exemplo como homem e como empresário. Mais uma vez, meu obrigado. Obrigado, Debré. Você não foi empregado, você foi um grande colaborador para que a JBS chegasse onde chegou. Você trouxe sua capacidade de trabalho, sua disciplina, os seus ideais para dentro da empresa. Com certeza ficou. Então eu queria deixar aqui, muito obrigado aqui, um abraço a todos vocês do conselho aqui, que vieram aqui para nós debatermos os assuntos aí que é de interesse de Goiás, do Brasil. Obrigado, parabéns você, Debré, viu? E eu sou um grande admirador seu também, com certeza. Nós vamos para um rápido intervalo, vamos conhecer algumas das empresas que investem e tornam esse programa possível para todos nós goianos. E em seguida vamos trazer o novo senador da República, Ciro Miranda, que vai ocupar um cargo e vai falar de projetos para defender o seu estado. Sai daí não. Você pode ver seu tempo de faculdade passar voando, ou aproveitar para dar os primeiros passos. Você pode achar que são mínimas as chances de conseguir um emprego, ou pode se superar e ser o candidato número 1. Você pode ser metade teoria, metade prática, ou pode ser completo.
Você pode ser mais um ou pode fazer a diferença no mercado. Estude na faculdade que faz a diferença na sua carreira profissional. Alfa, a melhor escola de negócios do Centro-Oeste. De volta com o programa Negócio para todo o estado de Goiás. E como havia prometido para você, fiel telespectador, nós estamos trazendo o mais novo senador que vai representar Goiás, defender os interesses de Goiás em Brasília, que é o Dr. Ciro Miranda, que substitui agora o eleito Marconi Perillo, que vai administrar Goiás. Dr. Ciro, boa noite ao senhor, obrigado por nos conceder seu tempo precioso como empresário e agora como político também. Mas vim matar a curiosidade de todos nós, conselheiros, de todos os nossos telespectadores em 169 municípios, 3.800.000 pessoas desejam ouvir falar do Dr. Ciro. Boa noite, senhor. Muito boa noite, Debré, boa noite, senhores telespectadores, senhores conselheiros. Primeiro dizer que é um prazer e uma honra estar aqui com vocês, e eu acho que é o meu primeiro programa, eu acho que eu vou estrear como político no mundo de negócios. Eu estou invertendo a pauta, eu sempre fui do mundo de negócios e não do mundo político. E agora nós estamos, então, juntando essas duas coisas. Gostaria que o senhor se apresentasse. Eu conheço um pouco da sua história, todos os nossos conselheiros, presidentes de instituições conhecem a sua história, mas eu queria, direcionando aos nossos telespectadores, se apresentasse, falasse da sua trajetória, que o senhor já fez, por onde o senhor passou. Eu comecei a trabalhar desde os 14 anos e estudar à noite, porque nós éramos em 3, São Paulo a vida era muito cara, para você educar e formar um filho é custoso. Então eu sempre estudei à noite, aí fiz o cursinho anglo-latino, prestei vestibular para engenharia. Quando eu entrei na faculdade de engenharia, no final do primeiro ano eu fui obrigado a desistir, porque a engenharia não dá a mobilidade de você trabalhar. E eu já tinha acostumado a minha independência. Dali para frente eu comecei a buscar alguns caminhos. Aí eu fui fazer economia no Mackenzie e fiz uma pós-graduação no SEAG da Fundação Getúlio Vargas. Tinha uns amigos que conheciam um pessoal que hoje é a empresa Que Bom e me levaram para um bingo que eles faziam de sábado, com fraternização. Fui conhecer o pessoal e eram 4 gerentes da companhia. E um deles de distribuidores. E estava muito chateado com o distribuidor que estava lá há mais de 10 anos e o pessoal era ineficiente. E perguntou para o amigo deles, você não quer ser distribuidor? Era de carrinhos ambulantes. E para esse engenheiro, você não quer ser distribuidor, não? Aí o pessoal olhou para ele e falou assim, um engenheiro empurrando um carrinho na praia e gritando que bom, vai ser bonito. Aí caíram na risada aquilo ali. Eu fui para casa, eu tinha 26 anos, peguei minha esposa, 6 horas da manhã, não dormi aquela noite. No domingo, peguei um Fusquinha que tinha no consórcio, eu já tinha pago 24 meses, só faltavam mais 60, naquela época era assim. E fui para Santos. Cheguei em Santos, deixei o carro na ponta da praia, para quem conhece Santos, tem 7 quilômetros de extensão. E andei quase que a praia inteirinha, e vendo aquele movimento de dinheiro à vista, não tinha cartão, não tinha cheque, esse negócio é bom. Voltei para São Paulo e fui procurar essa pessoa. Falei assim, olha, eu largo tudo que você estiver fazendo, vocês conseguirem essa distribuição, eu acho que é um bom negócio. E aí eu comecei na vida empresarial. Dali a 6 meses, eu com 26 anos, estava cuidando lá de 200 ambulantes em Santos, não tinha a menor noção do que era aquilo, mas a percepção e o instrumento da administração e da economia são muito importantes. Senador, nós sabemos que o vereador ele consegue manter a proximidade com o seu eleitor. O prefeito, da mesma forma. Quando se elege deputados estaduais, ele já começa a ter um distanciamento, mas até por conta da proximidade dentro do mesmo estado, ele ainda consegue manter isso, né? Estar na capital e representar uma cidade no interior. Nós sabemos quando começa a ir para deputado federal, que tem uma agenda pesada em Brasília, e principalmente quando vai para o Senado, além da questão do distanciamento natural, ele enfrenta também uma ausência de conhecimento do eleitor sobre a importância do Senado. Isso que o senhor já começou a adentrar. Como o senhor pretende superar essas duas dificuldades que é de todos os senadores? Primeiro, pelo distanciamento natural do cargo e outro, por uma ausência de conhecimento da importância do Senado ao eleitor goiano.
Isso para mim eu acho que vai ser mais fácil de resolver. Por quê? Eu vou ter uma proximidade muito grande com o nosso governador. Nós vamos ter uma interlocução. Então, ele que vai me pontuar os anseios da nossa sociedade, das necessidades, das falhas. Então, eu estou lá para executar. Uma outra coisa, eu vou estabelecer comigo 3 conselhos inicialmente. Um na educação, outro na saúde e um empresarial. Então, esses 3 conselhos vão ser pessoas que não têm vínculo empregatício nem de remuneração e são pessoas que eu julgo que são gestores e notáveis nas suas áreas. E eles vão me pontuar como está a saúde, quais os instrumentos que eu tenho dentro do Congresso, através de emendas, através de novos projetos, a mesma coisa na saúde, a mesma coisa no meio empresarial. Então, esta assessoria é que vai me traduzir o que a população quer, porque o resultado é que vai interessar. Eu não tenho contato com a população. Eu tenho um dever para com essa população que foi feito pelo Marconi. E a sociedade, então, vai sentir os efeitos. Eu não preciso estar nos municípios, mas no município, os estados vão ter que sentir o efeito que o Congresso Nacional pode fazer. Se você não faz nada, não adianta você estar todo fim de semana, sai de Brasília, fica sexta, sábado, domingo percorrendo o interior e você vai levar o quê? Que mensagem você vai levar? Eu não preciso estar lá, eu posso usar o meu tempo para desenvolver trabalho e esse trabalho vai ter o conhecimento deles. Algo que nos é possível perceber é que está acontecendo algo de bom nesse país. Nós vimos aí, recentemente fizemos uma entrevista com o vice-governador eleito José Elton, que é uma pessoa de uma competência e de uma visão administrativa muito grande. Nós temos outros 2 senadores que representam muito bem o Estado de Goiás e a União, que é o Demóstenes e a Lucevânia, que é de uma competência tremenda. E nós vimos que hoje, independente de partido político, se é o PT, a Dilma, nossa atual presidente da República, também tem levantado essa bandeira de montar um ministério com competência. A área política é secundária. Marconi Perillo também colocou esse objetivo de selecionar pessoas primeiramente competentes e depois com vínculos políticos. Isso sinaliza um futuro bom para que a gente, goianos, brasileiros, possamos aproveitar aquilo que quem antecedeu o senhor, que era o Júnior do Friboi, falou com tanto entusiasmo sobre o Brasil, sobre Goiás, com tanta paixão e resgatando a questão do patriotismo. Eu quero chamar um quadro nosso chamado Consultor Empresarial, com a Sádia da Única Consultoria Empresarial, que traz dicas importantes sobre gestão para você, empresário que está nos acompanhando. Vamos lá? Hoje daremos dicas para uma gestão de excelência. Antes de executar, planeje. Saiba o que vai fazer, quando, como e onde. O mau planejamento é a causa mais frequente do retrabalho. Se você não sabe o que precisa fazer, muito provavelmente fará errado. Estabeleça prioridades. Não fique só no planejamento. Estabeleça prazos e cumpra as metas. Ser competente implica em disciplina. Faça, mas faça bem feito e corretamente, para não se perder no caminho. Saia da sua área de conforto e aprenda coisas novas. Lembre-se, a valorização dos colaboradores leva ao mesmo caminho, o maior ganho de produtividade. Pessoas realizadas têm desempenhos superiores. Daremos continuidade a esse tema no próximo programa. Trago algumas das vagas da Única: analista de TI, vagas de motorista, comercial para empresa de grande porte, secretária com experiência. É com você, Debré. Sádio, obrigado pela sua contribuição. As dicas que traz para nós, empresários, sobre gestão de pessoas é importantíssimo. Nós temos visto e temos várias pessoas abordando aí o apagão de talentos para as empresas. E isso nos ajuda muito na gestão dos nossos talentos. O tema dessa matéria é País Forte, Empresas Fortes. Tem uma relação diretamente ligada sobre a economia do país com as empresas que desenvolvem e que pagam seus impostos, geram emprego e também geram investimentos na questão de infraestrutura. E nós tivemos 2 opiniões recentes, uma do deputado federal Sandro Mabel, que colocou o seu ponto de vista sobre a reforma tributária. E defendendo essa reforma tributária, a qual ele foi relator do projeto de lei que está
em apreciação. Eu gostaria de ouvir o parecer do senhor sobre esse projeto de lei que está em Brasília. Eu lembro direitinho quando nós fomos ao governador Serra na época e nós tínhamos as questões do incentivo fiscal e estavam preocupados com a posição de São Paulo, e ele falou, não, vocês não se preocupem não, essa reforma não vai para frente. Eu não fui ouvido. A reforma tributária é um cobertor de pobre. Você estica, vai deixar o pé de fora para a cabeça. Quer dizer, todo mundo tem necessidade. Vai ter que saber ceder naquilo que não vai te prejudicar tanto. Falta credibilidade para o governo para fazer essa reforma que o Sandro colocou. Primeiro que eu acho, o segundo erro dele é que nós iríamos fazer um fundo, ou seja, a arrecadação ia ser feita praticamente pela União. O maior recurso que um governador tem é o ICMS, ele ia ficar de pires na mão. A gente sabe que não funciona esses fundos. Não, através desse fundo nós vamos distribuir. Nós temos o resultado da Lei Candir, que todos os estados abriram mão dos impostos para exportação e estão hoje são credores da União e nada aconteceu. Então não tem credibilidade a União para fazer um tipo de reforma tributária dessa. Agora, o que não se entende, e às vezes os técnicos da Fazenda não conseguem entender, porque eles são muito em cima de normas, é que você quando traz uma indústria para cá e você incentiva 70%, ela paga 30%, você tem 30% de alguma coisa. Se ela não vem, não adianta você ter o 100% em cima de zero, não vai resolver. E outra coisa, ela desenvolve uma série de indústrias periféricas, certo? Vem a indústria de cerveja, ela desenvolve a indústria de tampinha, que não está sendo incentivada, a de logística, caixa de papelão, e você vai, a prestação de serviço é uma coisa infindável. Gente, nós vamos para um rápido intervalo, vamos conhecer algumas das empresas que investem e tornam o programa Negócio Possível para todos nós goianos. Não sai daí não. O Conselho Regional de Economia é uma ponte entre o economista e a sociedade. Nossa função é representar a classe, fiscalizar a profissão, expedir certidões e carteiras profissionais. Principalmente, valorizar os economistas, razão pela qual estamos modernizando nossa sede para melhor atendê-los. Isso que você vê e vive já é passado. Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina. Você só encontra na Locagin. Mais uma máquina JCB. Novidade, só a JCB tem. Direção independente nas 4 rodas, única do mercado. Cabine fechada com ar-condicionado. Sistema de segurança do retro. Banco giratório de 180 graus. Uma máquina diesel sem HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagin JCB. Cada dia que passa, a vida fica mais corrida e agitada. Nessa correria, o ideal é viver em um lugar onde podemos relaxar. Por isso, em Goiânia, a minha opção é La Musique. Muito mais que um resort residência. É simplesmente um luxo. A área de lazer do La Musique conta com tudo o que se espera de um resort de alto padrão. Visite os apartamentos na central de decorados e descubra por que eu, Carolina Ferraz, Goiânia, me apaixonei pelo projeto. Vendas Bambuí 3086-5000. De volta com o programa Negócio para todo o estado de Goiás. Essa noite abordamos o tema País Forte é país de grandes empresas. Entrevistamos José Batista Júnior, presidente do Conselho JBS Friboi, o maior empresário do mundo no segmento de proteína animal. Iniciamos a primeira parte da entrevista com o próximo senador da República, o senhor Ciro Miranda, que falou de seus projetos e as principais ações de seu mandato, que inicia em janeiro. Tivemos ainda a participação de nossos conselheiros e dos 2 quadros, Opinião e Consultor Empresarial. Veja esta e outras entrevistas acessando o portal programanegócio.com.br e também participe da elaboração de nosso próximo programa, mandando suas sugestões de entrevistas para o e-mail edição@programanegócio.com.br. Fica aqui meu convite para você que é empreendedor e deseja crescer. Conheça mais sobre a instituição CAED acessando o portal caed.com.br ou pelo telefone 62 39 41 45 59. Semana que vem vamos dar continuidade à entrevista com o senador Ciro Miranda e iniciaremos a primeira parte da entrevista com o prefeito Paulo Garcia, que apresenta o formato de sua administração para a capital, Goiânia. O programa está imperdível, conto com a sua participação. Que Deus continue nos abençoar. Até terça-feira, semana que vem. Grande abraço.